eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu vou iniciar na página 122, unidade 3, Aventura e Crime. Vocês podem acompanhar comigo, por favor, pegar o livro de produção de texto e colocar nessa página, ok? Nós vamos falar sobre o conto de aventura e antes eu vou falar o início dessa unidade 3, ok? Então, dentro do início dessa unidade 3, ainda na página 122, nós temos aí algumas sugestões, é isso? De filme e de livros. E um desses filmes que ele coloca, o livro traz aí para vocês, é sobre o detetive Sherlock Holmes, que é um detetive muito famoso e que com certeza vocês já devem ter assistido a esse filme. Se não, eu recomendo que assista, que é um filme muito bom, um filme de mistério, né? Que é um detetive que desvenda algum mistério. Então, o que acontece? Na página 122, ele traz aí para vocês uma proposta de um texto para vocês realizarem. Eu gostaria que vocês fizessem esse texto naquele bloco de anotações, né, de fazer os textos que vêm junto com o livro de produção de texto de vocês. Tá? Vocês vão ler o que ele está pedindo aqui e realizar essa atividade aqui que está na página 122, ok? Então, não é uma proposta muito difícil, vocês vão ser aí, na verdade, o detetive e vão responder a essas perguntas aqui de acordo com este texto. Vocês vão inventar uma história em que você vai ser esse detetive, você vai ser o Sherlock Holmes, tá bom? Sherlock Holmes. E vocês vão inventar uma história respondendo a essas perguntas de acordo com este texto aqui acima. Então, o que ele pede? Escreva um pequeno texto relatando o que Sherlock Holmes deveria fazer e o que poderia explicar todo esse mistério. Então, é como se você fosse o quê? O detetive. Você vai explicar esse mistério, tá? O que você deveria fazer para explicar esse mistério? Você vai ser o detetive, ok? Então, você vai ler e você vai inventar, você vai criar essa história, tá bom? Naquela folha lá do bloco de produção de texto, que vem junto com o livro de produção de texto, bom? Gente, não esqueça também de enviar para mim todas as atividades que eu estou pedindo. Essa vocês não vão enviar, bom? Vocês vão deixar no bloco ao qual um dia nós iremos recolher, bom? Para fazer a correção, as devidas correções. Então, mas as outras que eu pedi, a carta, a propaganda, todos de português, de produção de texto, envie porque vale pontos de conceito. Então, vamos passar para o capítulo 1, né, que vem em seguida, depois das sugestões dos livros, dos filmes, né? Lá na página 126, começa então o capítulo 1, o conto de aventura, primeira parte, que é a parte 1, o gênero em foco. Então, vamos saber o que é um conto de aventura. Narrativa de aventuras. Aventura, do latim adventura, tá? Então essa palavra aventura vem do latim. Significa coisas que estão por vir. A definição da palavra já contém a ideia de risco, de perigo. A aventura sempre foi revisitada. O tema rendeu incríveis histórias em lugares empolgantes e desafiadores. Aqui tem alguns exemplos de livros, né, que relata esse conto de aventura. Esse vocês trabalharam, lembra? Don Quixote? Vocês já leram esse aqui. Não sei os outros se vocês já leram. Acredito talvez que não, esses livros aqui, mas vocês com certeza vão lê-los mais para frente, tá bom? Que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Todos esses livros aqui, com certeza, vocês vão ler, caso vocês ainda não tenham lido. Esse eu sei que vocês já trabalharam com ele. Então, essa narrativa de aventura, que traz aí o conto de aventura, bom? Então, a narrativa de aventura, eu tenho o quê? A bravura, então eu tenho que ter um herói. A história da humanidade apresenta inúmeros personagens
que se detectam pela bravura, destacam pela bravura. Neste contexto, bravo pode ser o homem corajoso, audacioso, como o brávio, selvagem. O que fica desses personagens é a figura grandiosa, eternamente heróica, fascinante, porque destoa do comportamento das pessoas comuns. Então, destaca, difere, tá? Então, aqui, ó, destoa, se diz difere, é diferente das pessoas comuns. É claro que os heróis dessas histórias, elas são diferentes, elas têm poderes diferentes, não é isso? Aliás, ela tem poderes, coisas que uma pessoa comum não tem. Então, por isso que ela se encaixa em um conto de aventura, tá? Então, a narrativa de aventuras, continuando, eu tenho o herói, o protagonista, que é o quem será o herói. O que é protagonista? Nós já estudamos sobre isso. É o personagem principal da minha história. Eu tenho secundários, que aparecem pouco, e o protagonista, que aparece sempre nas minhas histórias. É alguém que descobriu ou realizou alguma coisa além do nível normal das realizações ou das experiências. O herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. Então aqui eu tenho vários exemplos aí de personagens. Aqui ele coloca os heróis das histórias em quadrinhos, não é isso? Que também se transformaram em filmes, né? Eu tenho Flash, Mulher Maravilha, Mulher Gato, tenho o Batman. Então eles são heróis que o que eles fazem? As realizações que eles propõe ali dentro do texto, dentro da sua história, vai além do nível normal, porque uma pessoa comum, normal, lógico que não vão ter os poderes desses heróis, tá? E geralmente o herói é quem deu o que? A própria vida, né, por algo maior que ele mesmo, por alguma causa, tá? Então, os heróis dessa narrativa de aventura geralmente costumam ser o que? Diferenciados dos heróis, digamos assim, comuns na vida real. Por exemplo, uma pessoa que a casa está pegando fogo, ela entra para salvar uma criança. Na vida real é um herói, pode ser considerado um herói porque arriscou a própria vida. Mas é diferente de um herói aqui que tem superpoderes. Bom, narrativa de aventura. Continuando, características psicológicas. Quando eu falo psicológica, vem do psico. Então vem o quê? Dos sentimentos, da cabeça do personagem. Então aqui, ó, refere-se às emoções dos personagens. Nem sempre as características psicológicas estão explícitas no texto, e isso requer do leitor uma análise de tudo o que envolve o personagem. Então, essa análise está dentro do contexto, dentro do próprio texto, dentro daquilo que você vai enxergar no texto. Você lê, você imagina aquilo que esteja acontecendo, mas você retira do texto as suas próprias conclusões dos personagens, das emoções dos personagens. Você é que faz isso, porque nem sempre isso vem escrito nos textos, ok? Exemplo, o cachorrinho também parecia contentíssimo e pulava para cá e para lá, mas era uma miniatura pincher. Não era só engraçadíssimo, era inteligentíssimo. Se lhe ensinassem, creio que chegaria a atender o telefone. Olha que exagero, um cachorro atender o telefone. Então aqui ele deu um exemplo de uma história, provavelmente, claro, de um cachorro, e o que esse cachorro fazia. Ele pulava para cá e para lá, ele era engraçadíssimo, inteligentíssimo, e no final ele coloca, creio que chegaria até atender o telefone. Claro que isso não é impossível de acontecer. Mas o que ele retirou desse personagem, desse cachorro aqui? Todas as suas características que ele tinha, né, que ele realizava, que ele fazia. E ele inferiu a sua própria impressão que ele tinha do cachorro. Ele achava que o cachorro, um dia de tão inteligente, de tão esperto, ele poderia chegar a atender o telefone, tá? Mas isso aí é coisa que o narrador colocou, inferiu do cachorro. Na verdade, o cachorro não faria isso, tá? Então,
O que eu tenho que ter para fazer, para realizar aí um conto de aventura? Não é diferente dos outros contos. Lembra que nós estudamos o conto popular na língua portuguesa? Tenho que ter o quê? Personagens, tem que ter enredo, espaço, tempo, não é isso? Então aqui não vai ser diferente. O que aconteceu é o fato. Enredo, então, é a história, é o fato, o que vai desenrolando através do texto, através do que você escreve. Com quem? São os personagens de quem você vai falar. Aqui, quem? Personagens. Onde? É o lugar. Então, é o espaço. Quando? Em que dia, em que horas, em que momento aconteceu? Vai ser o quê? O tempo. Como? É o modo como isso aconteceu. Quem está contando? Aí entra o narrador. O narrador pode ser personagem, lembra? Observador, onisciente. Mas a maioria das vezes, quando eu tenho um conto em que eu vou, a própria palavra já fala, contar alguma coisa, provavelmente eu vou ser um narrador observador, porque eu vou contar aquela história, mas eu não vou participar, a não ser que eu me incluo dentro do texto. Mas em relação ao conto, é meio difícil isso acontecer. A maioria das vezes eu vou apenas contar aquilo, ok? Então, isso aqui nós vamos estudar um pouco mais a fundo novamente, que nós já vimos isso em língua portuguesa, mas na próxima aula eu vou falar um pouco mais, que aí o livro de vocês traz um pouco aí detalhado, tá bom? Elementos da narrativa, então, eu tenho um enredo, o texto narrativo geralmente segue o esquema abaixo. Apresentação, complicação, clímax e desfecho. A apresentação, nós já vimos isso, é o estabelecimento de uma situação, o início. Complicação, que é o problema, etapa de conflito entre as personagens, o que vai acontecer ali, que vai surgir o conflito. O clímax, momento culminante de tensão, é a parte onde a complicação chega no seu auge, ok? E o desfecho vai ser a solução desse clímax, dessa complicação, tá? A ocasião em que os fatos levam ao final da história. Então, vai ser a solução para o problema, ok? Características dos personagens. Eu tenho as características físicas, partes físicas e de fácil verificação dos personagens. E veio o cachorrinho, era pretinho, olha só, aquela história do cachorrinho. Era pretinho, lustroso, então a característica dele, as características dele. Com umas malhas cor de mel e em certos lugares do focinho e do corpo, orelhas sedosas e moles, e um rabinho que o menino logo descobriu poder funcionar como manivela. Então, aqui são as características físicas. Turma, eu pedi aí a seguinte atividade: a interpretação de um texto que fala, é um texto sobre contos também, tá? Então, vocês vão fazer a interpretação desse conto, vocês vão ler o texto e fazer a interpretação da página 129 até a página 134 e fazer o texto sobre o detetive, ao qual você se torna o detetive para desvendar aquele mistério. Então, vocês vão ler o que está pedindo e lá tem as perguntas e vocês vão fazer de acordo com as perguntas e com o que está pedindo lá na página 122, ok? Bom, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo. Só não esqueçam, turma, quando eu peço aqui para vocês, só uma dica aqui, quando eu pedir aqui para vocês, eu vou só colocar lá porque eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu peço aqui para vocês fazerem essa parte aqui, que vocês vão ser o detetive, é lógico que já existe o Sherlock Holmes, não é isso? Como assim eu vou ser o detetive? É como se você estivesse desvendando, descobrindo esse mistério, sendo esse detetive, tá? Já existe aí o mistério. Você apenas vai desvendá-lo. E você vai fazer o papel desse personagem. É como se você vai ser o personagem
narrador e não observador. Você não vai apenas contar a história, você vai ser esse detetive. Além de contar a história, você vai fazer marcas ali do texto em que você participa desse texto. Você é o detetive. Então, você pode colocar o eu. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver ali com o texto. Eu estava passando em frente à casa do meu vizinho e percebi algo estranho quando resolvi entrar e verificar o que estava acontecendo, por exemplo. Então, o personagem, o detetive é você. Então, você vai poder usar o eu. Você é o Sherlock Holmes, tá? Você não vai inventar esse personagem, não. Você vai ser o detetive para desvendar esse mistério aqui. Eu acho que eu esqueci de comentar essa parte aí com vocês, para ficar mais claro. Ok? Então, agora sim, eu termino a aula por aqui e lembre-se, juntos no caminho certo.